E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje. Vamos falar de rodada do Campeonato Brasileiro, né? Os resultados da Copa América e vamos falar também sobre a invasão de alguns torcedores do Corinthians lá no Parque São Jorge. Eles, né, tiveram uma reunião com o presidente Augusto Melo e o presidente mostrou para os torcedores que tem aí, né? Estão negociando com um patrocinador master, com um novo patrocinador master. Então, é legal que no Corinthians tem auditores, né? Estão aí. Os auditores do Corinthians, os torcedores que invadiram, quebraram vidro, disseram que há relatos de que ameaçaram alguns funcionários. Tá lá, né? Tá lá. E aí o presidente teve que prestar conta. Teve que prestar conta para os auditores e mostrou, né, informações que, na minha opinião, negócio de patrocínio master, valores, dinheiro, informações confidenciais. Né? Então, assim, como é que a gente pode levar a sério um presidente como esse? Vocês me desculpem, o torcedor, a gente sempre fala aqui, tem o direito de protestar de forma pacífica, e por mais que tivessem entrado no CT, né, no Parque São Jorge, de forma pacífica e autorizada, o presidente do clube não pode mostrar esse tipo de informação para os torcedores. Porque até onde me consta, isso é informação confidencial. Isso mostra um amadorismo, assim, sem proporções do presidente Augusto Melo. Tá? Então a gente vai repercutir essa notícia. Antes de chegar lá, vamos repercutir os resultados do dia, né? Vamos de Campeonato Brasileiro. O Fluminense perdeu do Vitória, 1-0 pro Vitória, hein? Que fase, hein? Fluminense já com o Marcão. Que fase, hein? Agora a lanterna isolado, porque o Grêmio empatou, né? O Grêmio empatou ontem, então agora o Fluminense lanterna isolado. A gente vê que a saída do Diniz pouco mexeu no ambiente, né? O tal do fato novo pouco mudou, né, no tricolor das Laranjeiras. São Paulo venceu o Criciúma 2-0, né? O Criciúma em dois erros, o São Paulo encontra os espaços, faz o seu gol e o Criciúma faz um gol com direito a um erro bizarro do goleiro Jandrei, né? Que fase do Jandrei também, essa fase ruim que não passa, né? Impressionante. Ficou na reserva do Rafael, agora tem oportunidade, né? Não, teve um tempo, né? Teve um tempo para trabalhar ali nos bastidores, recuperar a confiança. Agora tem uma oportunidade de se provar, de, né, se mostrar para o torcedor e cometendo erros em série, né? É impressionante a insegurança, né? A falta de confiança do goleiro Jandrei, que deu uma assistência, né? Ele deu uma assistência, mas assim, gente, ó, o torcedor fica bravo, né? A gente, para quem acompanhou os lances do jogo, os grandes lances do jogo, os grandes momentos, o São Paulo até mereceu vencer, mas podia ter saído com um prejuízo muito maior, né? Podia ter saído com um prejuízo muito maior, porque o Criciúma é um time ajustadinho, hein? O São Paulo é melhor, obviamente, né? Mas o Criciúma é um time ajustado, hein? E é o que eu falei, tomou dois gols ali em dois lances que, na minha opinião, foram erros um pouco bizarros, né? Mas depois, à medida que vai ganhando confiança, vai entrando no jogo, vai buscando as oportunidades, foi premiado com o erro do Jandrei. Né? Então, aqui a tabela do Campeonato Brasileiro, vamos lá, tabelinha do Campeonato Brasileiro. O São Paulo chega à sétima colocação e o Criciúma fica aqui estacionado com 12 pontos, né? O Fluminense lanterna absoluto agora, lanterna isolado, e o Vitória com a vitória, né? 12 pontos, já começa a ficar num cenário bacana e começa a ficar cada vez mais negativo, nebuloso, né? Incerto o futuro do Fluminense. 6 pontos e a gente está falando do Vitória com 12 pontos, tá? O time que está bem perto da zona do rebaixamento está com 12 pontos. O Vasco, que é o primeiro time, vamos pegar o Atlético Goianiense, vai, que é o primeiro time na zona do rebaixamento, tem 4 pontos de vantagem para o Fluminense. Isso significa que são pelo menos 2 rodadas para o Fluminense conseguir buscar, de repente, tentar sair da zona do rebaixamento. De repente, né? Tentar sair da zona do rebaixamento, porque depende dos resultados de Corinthians e Grêmio também, né? Obviamente, de todos os outros, né? Então, assim, a tarefa não é fácil, o momento é muito ruim.
A gente vai trazer aqui o Viralizou, mas antes de chegar no Viralizou, rapidamente passar pelos resultados da Copa América, tá? O Panamá surpreendeu os Estados Unidos 2-1, né? A modestíssima, a gente critica a seleção brasileira, mas é porque a seleção brasileira é uma camisa tradicional, pentacampeã, mas aqui, né, não deixa de ser uma surpresa. Os donos da casa perderam para a modestíssima seleção do Panamá. E o Uruguai está classificado 5-0 para cima da Bolívia, né? Aí a gente fica falando, pô, campo menor, né? Estádio de futebol americano, os campos têm dimensões reduzidas, o que eu acho bizarro, tudo bem, hein? Tem que contextualizar, mas há equipes que encontram soluções, né? Se a gente teve, vamos pegar aqui, ó, vamos pegar os resultados. A Argentina fez 2 gols no Canadá. Você acha que o Canadá vai jogar contra a Argentina todo aberto, né? Correndo riscos? O Equador fez 3 na Jamaica. Você acha que a Jamaica vai ficar jogando, correndo risco? É? Aqui, ó, a Venezuela fez 2 gols no Equador. O Panamá fez 2 gols nos Estados Unidos. Os Estados Unidos fez 2 gols na Bolívia. O Uruguai já tinha feito 3 gols no Panamá. Né? No grupo do Brasil, a Colômbia fez 2 gols no Paraguai. Então, assim, falar que campo reduzido, defesa compactada, tá, tem até esse parênteses que a gente pode fazer. Mas isso não pode pautar, né, os resultados, quando a gente vai olhar os resultados da seleção. Muito provavelmente não haverá mudanças significativas. O Dorival vai insistir, né, vai insistir. Como eu falei já no podcast anteriores, eu acho que o Dorival tá achando que vai consagrar alguns jogadores, como conseguiu. Não foi ele que consagrou, né? Quem se consagra são os jogadores, que fazem pelo seu mérito. Mas tem o trabalho do treinador, que dá o respaldo e a confiança. Mas eu acho que o Dorival tá achando que vai conseguir ajudar a consagrar alguns jogadores, como aconteceu com o São Paulo, né? Eu já citei aqui alguns, o Alisson, né, o Nestor, o próprio Luciano, que é muito amado, mas também era muito criticado, o Caio Paulista, que foi pro Palmeiras. Então, a nós só cabe aguardar, né? Só cabe aguardar. Vamos lá. Vamos de Viralizou, né? Que traz aqui alguns lances relevantes que aconteceram na rodada, né? O título já diz, né? Flamengo freguês no Sul não consegue vencer o Juventude. Palmeiras teve que ouvir olé, né? A humilhação foi completíssima. Tá? Completíssima. Fluminense na lanterna. Vamos lá. Aqui o frio e o tabu. Né? Tava muito frio lá no Alfredo Jaconi, né? E o pessoal jogando de luva, né? Pessoal, aqui tá todo mundo sem luva, nessa imagem, né? Mas tinha muita gente jogando de luva e tudo mais. Fica a zoação aqui, eu não vou, né? Ficar travando na zoação. A brincadeira aqui, Juventude e Flamengo. Tava muito frio, mas também não é pra tanto, né? Não é pra tanto. Deu uma travada aqui, peraí. Aqui ainda sobre o jogo do Flamengo. Vamos pegar outros lances aqui. Golaços e olé. O jogo do Fortaleza, tivemos alguns golaços. A derrota por 3-0 ficou barata, né? Tem muita gente que está se prendendo à questão do Abel ter colocado 4 laterais. Eu não falo disso, eu não vou me prender a isso, até porque, como eu sempre falo aqui, para o Abel colocar 4 laterais no time, isso foi treinado, né? Isso foi treinado. 2 jogaram como laterais de ofício e 2 como pontas. Isso foi treinado, né? Certamente que o Abel não fez isso de forma aleatória, casual. Quando eu vejo a escalação com 4 laterais, a gente pode até dizer que tinha 5, né? Que o Gabriel Menino, se eu não me engano, jogou, e o Gabriel Menino já jogou de lateral direito. Dá para dizer que tinha até praticamente 5 laterais dentro de campo. E isso é treinado, né? Isso é treinado. E quando você vê a escalação antes da bola rolar, para mim, o Abel tava montando um time defensivo para sair sair lá de Fortaleza, da Arena Castelão, com empate, né? Não à toa colocou 4 laterais, né? 2 de repente tem uma folguinha a mais para dar uma escapada como ponta, e 2 vão ficar recuados, mas na hora de marcar todo mundo vai voltar. Vamos formar uma linha de 5, né? Na defesa, né? Ao que fez a Costa Rica com a seleção brasileira, e não vamos tomar gol, e não foi isso que aconteceu, né? Então, assim, tem a questão da escalação? Tem, mas eu não pauto isso apenas na escalação, por isso que eu nem falo disso, né? 4 laterais, fica uma leitura muito rasa, né? Fica muito fácil explicar o que aconteceu. O que aconteceu? Eu não sei, eu sei que o Abel disse que errou, né? Ele disse que
Às vezes ele errou porque ele não treinou isso. Pode ser, mas eu, conhecendo o Abel e sua comissão, como a gente conhece hoje, os caras que são absolutamente tarados por trabalho, eles devem ter treinado. Eles não iriam fazer isso, eles não iriam ter o tamanho desrespeito com o Fortaleza de ir para lá e jogar sem um time que não treinou dessa forma. Quero acreditar nisso. Né? Quero acreditar nisso. O que me causa espanto foi, como eu falei, as reações dentro do jogo, do semblante dos jogadores, a falta de vontade sendo dominado e o time deixando os espaços totalmente abertos, né? Eu acho que esse é o grande erro. Né? Esse foi o grande erro, não só do Abel, mas dos jogadores. Agora, o que aconteceu de fato, eu acho que não vale pautar só nos 4 laterais, né? É muito fácil, uma leitura muito rasa, na minha opinião, e até meio que, né, exime outros problemas, né? Ah, a gente tá poupando os jogadores. Não, os jogadores tiveram um papel relevante na goleada e, como eu disse, poderia ter sido mais e, como eu disse, foi humilhado, né? Porque o torcedor do Fortaleza gritou olé, né? O torcedor do Fortaleza se deu ao luxo de gritar olé contra o Palmeiras, né? Então aqui, 2 gols do Lucero, um gol do Bruno Pacheco. Aliás, os 2 gols do Lucero foram qualquer parada, né? El Gato, 9, né? Aqui, ó, Lucero. Então vai, né? Aí segue o Bahia também, vitória. Fica aí o convite para você, torcedor, né? Simpatizante, cachorrinho aqui. Uma delícia. E fica o convite para você, torcedor, simpatizante. Entra na página lá, tá? Eu vou agilizar porque a gente vai falar bastante de Corinthians. Já que a gente vai falar de Corinthians, o Palmeiras concretizou aí de fato, né? Oficializou a contratação do Maurício por 60 milhões de reais. É uma das contratações mais caras da história da equipe do Palestra Itália. 23 anos. E ele, né, chega com esse valor pela sua versatilidade, poder de armação, boa finalização e vontade de crescer na carreira, né? O artigo por Camila Alves tá aqui, né? 10,5 milhões de euros. Ultrapassou os valores de Flaco Lopes e está atrás apenas de Miguel Borja, né? É impressionante que o Palmeiras investiu no Borja e pouquíssimo retorno, hein? A presidente Leila está investindo pesado, hein? Desejo antigo do clube, né? 62,1 milhões na cotação atual por 80% dos direitos econômicos. Os valores serão repartidos entre Internacional, Cruzeiro, Desportivo Brasil de São Paulo. Mas o Inter ainda manteve 5% e o Desportivo outros 15%, tá? É visto pela comissão ao viver, pela diretoria e pela comissão como um atleta com a cara do Palmeiras. É competitivo, versátil, com poder de armação, boa finalização e chega com fome, né? Porque quer crescer na carreira. Então aqui, cara, me parece ser uma boa contratação. Eu acompanho, para quem sabe, para quem acompanha a gente aqui, ouve a gente que sabe que eu ouço bastante o Fabiano Baldasso. É um excelente atleta. Mas por ser mais de 60 milhões, eu me questiono se é um valor que vale, entendeu? Que vale. Assim, que é um jogador habilidoso, que tem todas essas características, eu não vou negar. Não vi todos os jogos do Maurício. Também não vi os melhores jogos do Maurício. Eu vi alguns jogos ruins do Maurício. Mas assim, por mais de 60 milhões, não sei, se for um cara comprometido a se dedicar, a se doar pelo Palmeiras, pode valer, né? Pode valer. De repente faz o gol do título de algum torneio, como fizeram alguns personagens, né? A gente lembra aqui Breno Lopes e Daverson. De repente, um gol numa final de Libertadores paga tudo isso aqui tranquilamente, né? Então a gente apenas especula, né? Acho que vai compor muito bem, mas acho um valor elevado, né? Mas tem que investir, o Palmeiras não tem jeito, tem que investir. Vendeu recentemente 3 jogadores, né? O Estevão foi vendido, mas está lá ainda. Venceu 3 jogadores por muito dinheiro. Tem que investir, não tem jeito, né? Assim, você tem que se vai dar certo ou não, não dá para saber, gente. Não dá para saber. Você tem que investir. É o que o Flamengo está fazendo, né? O Flamengo hoje tem metade do time titular convocado para jogar a Copa América. E o time segue na ponta da tabela. Por quê? Porque investiu. Porque investiu. Então, por mais que os reservas não estejam à altura dos titulares, eles ainda estão acima da média do campeonato, em termos de característica individual, de talento, de capacidade, de poder de decisão, de protagonismo. Né? Então, assim,
Palmeiras tem que investir para ter um time titular e um reserva à altura. No jogo contra o Fortaleza ficou claro que o Palmeiras não tem um time reserva à altura. Isso é evidente. Então precisa contratar. Se quer ter qualidade, tem que pôr dinheiro na mesa. Às vezes não dá retorno. Não dá retorno, mas eu acho que é um atleta que vale o investimento, né? Eu acho que é elevado, acho elevado o valor, mas assim, eu acho que vale o investimento, porque você precisa ter um cara para compor o meio campo. Não dá para você ficar refém, por exemplo, do Aníbal Moreno sempre, né? Que é uma das grandes referências do meio campo do Palmeiras. A gente tem alguns meio-campistas do Palmeiras em baixa já, em queda, né? E não devem continuar por muito tempo, que é o caso do Zé Rafael, né? Que é um baita jogador, mas eu acho que o Zé Rafael já está numa decrescente no Palmeiras. Então você precisa começar a repor, né? E para você repor, você tem que trazer sangue novo, um jogador de 23 anos, né? Você precisa investir. Ah, de repente eu acho que está acima, como eu acho. Sim, mas é um cara que jogou no Inter, é uma grande camisa, né? Correspondeu no Internacional, teve grandes atuações, grandes exibições, e jogando num conjunto como o Palmeiras, acho que tem tudo, né, para ele se destacar cada vez mais. Talvez demore um pouco, né, que a gente sabe que muitos atletas que chegam no Palmeiras do Abel Ferreira demoram muito tempo para virar, porque ali é uma outra filosofia, né? Mas enfim, acho que tem que investir. Como eu falei, eu acho que de repente muito acima, né? Para ser a segunda maior contratação do Palmeiras, acho que é um pouco caro, mas tem que investir, não tem jeito, né? Não tem jeito. Falou-se, ontem rolou um boato aí, né, de que o Palmeiras poderia estar interessado no Gabigol, né? Tudo que a gente procurou, eu vi, não trouxe nem a notícia, porque assim, é pura especulação até o momento, né? A gente olha um site aqui, olha um site ali, tem um site que fala que o Abel quer conversar primeiro com o Gabigol, né, que, para quem não sabe, tomou aquela suspensão por doping, né? Tá brigando na justiça para provar a sua inocência e ser liberado para jogar. Mas assim, eu vi um site de notícias que o Abel quer conversar com o Gabigol para ver se ele está disposto a se doar, né? Pelo time, pelo coletivo, né? Deixar um pouco de lado a vaidade, né? Deixar um pouco de lado ser um cara provocador, irreverente, mas provocador. Vamos ver, né? Vamos ver se isso se consolida, né? Se esse boato se torna realidade. Todo boato, gente, é o que eu sempre falo aqui. Toda fofoca tem uma faísca que deu início, né? Isso quer dizer que não quer dizer que vai acontecer. Eu só digo que todo boato, toda fofoca tem alguma faísca. Como é fofoca, a galera sempre aumenta, né? A galera sempre aumenta, não tem jeito. Mas toda fofoca, todo boato tem uma faísquinha que começou. Era apenas uma faísquinha. Aí o pessoal vai passando o telefone sem fio e transforma, né, num grande palco, né? Mas alguma coisa começou ali, um contatinho, uma mensagenzinha ali. Alguém falou, ó, segredo, hein? Não fala nada. De repente se tornou gigante. Mas é apenas boato, né? Tá? Tem isso apenas como boato. Vamos de Corinthians agora? Finalmente, chegamos a 18 minutos de podcast. Que os torcedores do Corinthians invadiram o Parque São Jorge, quebraram o vidro no altar do presidente, ou seja, além de invadir, eles depredaram, né? Quebrar vidro é depredar, né? Eles depredaram um patrimônio que é do Corinthians. Então vamos pegar aqui, ó, algumas imagens só para vocês verem. Deixa eu baixar um pouco o som. Aqui a galera, né? Torcedores invadindo pela porta da frente, sem nenhum tipo de, né? Sem nenhum tipo de resistência, sem nenhum tipo de vergonha, tá? Galera invadindo mesmo. E aqui, invadiram o CT Joaquim Grava e a sede social no Parque São Jorge, tá? Nesta quinta-feira, ontem no caso, um dia depois do empate com o Cuiabá na Neoquímica Arena. Eles ficaram por 40 minutos em conversa com o presidente Augusto Melo. 40 minutos em conversa com o presidente do Corinthians. Existem pessoas, né, influentes que não têm esse tempo de conversa com o presidente. E esses torcedores que invadiram o local e depredaram as dependências do Corinthians, eles tiveram esse privilégio, né? No Parque São Jorge, o grupo conseguiu chegar até o 5º andar do prédio administrativo, onde fica a sala do presidente Augusto Melo, e quebrou o vidro que separa o hall do elevador das salas.
Há relatos de que funcionários foram ameaçados, assim como o presidente do conselho, Romeu Tuma Júnior, que tentou conter a invasão. Na entrada, os torcedores quebraram catracas e câmeras de segurança, tá? Polícias militares e civil foram acionados e na chegada à sede social solicitaram que os sócios evacuassem. Olha a situação, gente. Os caras invadiram, um grupo de torcedores invadiu, eles quebraram o vidro do andar do presidente, quebraram catracas, quebraram câmeras de segurança e os sócios que são, né, os sócios que estão ali, que pagam, né, para ser sócio do Corinthians, eles tiveram que evacuar a piscina e outras áreas do clube. Isso é, cara, assim, com todo respeito, você torcedor que quer ajudar o clube, às vezes não é nem torcedor, né? Às vezes não é nem torcedor do Corinthians, mas se associa para usar o clube, usar a piscina, usar, né, outros equipamentos, praticar a sua atividade esportiva, você vê que a segurança está em alta, né? Tá em alta, com todo respeito, gente. Você está pagando para estar lá dentro. Ou seja, você imagina que você terá segurança. Se um grupo de torcedores entra, se é um grupo de criminosos mal intencionados que vão entrar única e exclusivamente para roubar, você, assim, fica muito evidente que os caras vão entrar como eles querem, vão roubar quem eles querem e eles vão deixar as dependências do Parque São Jorge a horas que eles quiserem, né? É complicado, gente. É complicado. Vamos aqui, ó, Augusto Melo, em conversas com os jogadores, ó, com os torcedores, perdão, gente. Vídeo vazado aqui, vamos pegar um trechinho do vídeo. A parceria está aqui. Acabei de receber a proposta, vou te mostrar aqui a proposta de Master, tá aqui ali. A gente tá trabalhando em cima disso. Meu, são milhões, não é questão de R$1.000, 100 mil reais, é milhões ali. Tá aqui, cara. Aqui ali, olha aí, bicho. É tempo, cara. A gente tá fechando, a gente tá sangrando para buscar patrocínio, cara. São 5 meses de gestão, o que vocês querem que a gente faz? Tá aqui, ó. O presidente, esse é o presidente da segunda do Corinthians, tá? Esse é o presidente do Esporte Clube Corinthians, presidente do Esporte Clube Corinthians. Este é o presidente do Corinthians. Este senhor, este cidadão, ele é o presidente do Corinthians, tá? O time com a segunda maior torcida do nosso país. Este senhor é o presidente do Corinthians, o clube com a segunda maior torcida do país e o clube com a maior torcida de São Paulo, né? Então aqui, este senhor Augusto Melo, ele é o presidente do Corinthians, clube com a segunda maior torcida do Brasil e a maior torcida de São Paulo, estado e cidade, no caso a cidade de São Paulo, onde fica o Corinthians, mais ricos do Brasil, né? A cidade e o estado de São Paulo. Então, assim, este senhor Augusto Melo é o presidente do Corinthians. O fato de ser presidente do Corinthians o torna, né, um dos presidentes mais poderosos de clubes do Brasil. E este senhor, né, um dos presidentes mais poderosos quando a gente fala de clubes de futebol no Brasil, ele está prestando conta para um torcedor. Ele está mostrando uma proposta de patrocínio master para um torcedor. Ele pegou o celular, ele estava com o celular aqui procurando, tá? Patrocínio master, que ele fala que é de milhões, e ele pega e ele mostra, coloca o celular aqui para o torcedor ver, né, que ele está falando a verdade, né? Então, assim, este senhor, mais uma vez, repito, tá? Presidente do Corinthians, Augusto Melo, tá? Corinthians, estou falando de Corinthians, clube com a segunda maior torcida do Brasil, clube com a maior torcida de São Paulo. Este senhor está prestando contas para um torcedor, né? É um dos, teoricamente, pela torcida, pelo tamanho de sua torcida, ele deveria ser um dos presidentes de futebol mais poderosos do Brasil. E ele está prestando contas para um torcedor. É isso mesmo que vocês estão vendo. Eu estou repetindo isso para vocês terem a noção do quão ridículo foi essa cena. Do quão constrangedor, quão constrangedor foi essa cena, né? Do quão incompetente como presidente é o senhor Augusto Melo. Esse senhor não pode mais ser presidente do Corinthians. Augusto Melo
na minha opinião, ele não pode ser mais presidente do Corinthians. Essa cena aqui, para mim, é uma carta de demissão. E se ele não se demitir, os associados precisam se mexer e precisam um impeachment urgente. Ah, mas vai gerar mais crise. É urgente. Isso aqui, para mim, é uma cena inaceitável. Augusto Melo é presidente do Corinthians. E o Corinthians é o time com a segunda maior torcida do Brasil. O Corinthians é o time com a maior torcida de São Paulo. Cidade de São Paulo, a cidade mais rica e poderosa do país. Estado de São Paulo, estado mais rico e poderoso do país. Este senhor está prestando contas para um torcedor. Ele está mostrando uma proposta de patrocínio master para um torcedor. Uma informação que diz respeito apenas ao clube, uma informação que deveria ser sigilosa, né? Sigilosa. Uma cena um tanto quanto constrangedora, né? Um tanto quanto constrangedora. A gente fala aqui que o torcedor é o maior patrocínio de um clube, e é mesmo. O Corinthians é poderoso graças à sua torcida, não? Mas isso aqui excedeu todos os limites, na minha opinião. Todos os limites. O que vai acontecer eu não sei, né? As notícias que a gente tem é de que o pessoal da situação, né, o pessoal que apoiou o Augusto Melo, eles vão se reunir com o presidente e vão pedir amigavelmente para que o presidente renuncie. Ele já mostrou por diversas vezes ser um cara orgulhoso. Ele não vai renunciar, né? Ele não vai ter a hombridade de renunciar. Então, como ele não assim o fará, né, eu espero que os associados do Corinthians, o conselho, todo mundo que puder, eles se movimentem para que o presidente seja impeachmentado, né? Para que o presidente seja impeachmentado, porque isso aqui para mim é inaceitável, tá? Ele é o presidente do Corinthians. Ele é o presidente do Corinthians. Se a gente falasse do presidente, com todo respeito, gente, com todo respeito, não é aqui, mas a gente compara tamanhos de torcida, tá? Aqui é apenas para comparação de torcida. Se fosse o presidente da Juventus da Moca, já seria inaceitável. Juventus da Moca é outro clube de São Paulo muito tradicional, tá? Mas uma equipe muito menor, né? Não há comparação quando a gente fala de Corinthians, tamanho de torcida, tá? Muito menor quando a gente fala de tamanho de torcida. Se a gente falasse do presidente da Juventus, já seria inadmissível. Nós estamos falando do Corinthians. Nós estamos falando do Corinthians, tá? Então, a cena fala por si só. O vídeo fala por si só. Né? Há quem diga que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Um vídeo vale mais do que 2000 palavras, tá? Vamos lá, para a situação piorar, o Corinthians é condenado pela FIFA a pagar 40,4 milhões de reais ao Rojas, né? O clube vai recorrer ainda, então assim, não vai tomar um transfer ban de imediato, né? O Corinthians tem um tempo para pagar, cerca de 40 dias, se eu não estou enganado, né? 45 dias. Né? O clube tem 45 dias para recorrer. Então, vamos ver, né? Ou para pagar ou para recorrer. Mas o fato é que 40 milhões de reais, independentemente, assim, a Corte Arbitral do Esporte, de repente entende que a multa cai para 35 milhões. Ainda assim é muito dinheiro, gente. Querendo ou não, vai ser muito dinheiro. Né? E encaminhou a venda do Fausto Vera. Para o Atlético Mineiro. Se o Corinthians tem que pagar 40,4 milhões pelo Rojas, o Atlético Mineiro vai pagar ao Corinthians 22 milhões. Já dá para pagar metade, não? Já dá para pagar metade. Então, assim, vai sangrar. Não tem jeito. Não tem jeito. Assim, a gente vê essa cena aqui, a gente vê isso aqui, né? A gente vê isso aqui, né? E a gente achava que a gestão do Willian era ruim. Foi péssima, na minha opinião. Foi péssima. Mas o Augusto Melo, ele tá conseguindo superar tudo, cara. O Augusto Melo, ele tá conseguindo esculhambar. Ele tá conseguindo, cara, assim... É o que eu falei, cara, assim... A gente só pode falar da gestão do Willian depois, né?
sair o balancete, terminar o mandato, a gente, né, sentar, fazer o balanço geral. Para mim, foi uma péssima gestão. Péssima gestão. Contratações. Ah, mas não subiu tanto a dívida quanto foi a do Andrés, mas subiu. Foi uma péssima gestão, porque ele foi eleito. Quando ele foi eleito, ele falou que ia mudar muita coisa do Corinthians, ia priorizar o pagamento das dívidas, não fez, né? A dívida aumentou, contratações equivocadas, né, de jogadores já veteranos, muito investimento, pouco resultado, né? Inclusive com a contratação do Cuca, onde a torcida se movimentou em peso para que ele não foi contratado. O presidente foi contra a torcida, contratou, para depois seguir o clamor da torcida, demitir o Cuca e ter que pagar mais uma multa rescisória, né? Então, assim, uma gestão horrorosa. Eu não vou falar que é uma das piores, mas uma gestão horrorosa. E o Augusto Melo tá conseguindo superar tudo, cara. Tudo que a gente pode imaginar, que a gente sequer podia imaginar que pudesse acontecer, ele tá conseguindo fazer. Né? Então, assim, este senhor não tem mais condições de ser o presidente do Esporte Clube Corinthians, na minha opinião, tá? É isso, gente. Ó, vou encerrar por hoje. Tabela de jogos, vamos para a tabela de jogos, né? Que tabela, mais uma vez? Campeonato Brasileiro. Dia de hoje, hein? Dia de hoje. Temos Paraguai e Brasil. A gente vai acompanhar rodadas de Copa América, rodadas de Eurocopa, Campeonato Brasileiro. Na segunda-feira nós estamos de volta para comentar os jogos, os resultados, a situação de tabela, enfim. Encerro por hoje, gente. Muito, muito, muito obrigado. Desejar para todo mundo uma ótima sexta-feira. Um forte abraço e semana que vem estamos de volta.